Consumo Pop, estamos de volta. Tá liberado almoçar. E antes de mais nada, pedindo desculpas. Minha voz está passando por um momento difícil, puberdade. Não é isso não, na verdade eu tô passando por uma gripe. E atacou justamente onde não pode atacar, né? Que é a garganta. Claro, então a vozinha tá variando um pouquinho, mas dá para levar para vocês aqui um bate-papo de alguns minutinhos para falar do Noturno, Nightcrawler, a volta do Nightcrawler em Avengers Doomsday, vai ser parte dos X-Men, essa homenagem que Marvel Studios está fazendo aos X-Men originais, aos X-Men da Fox, que o Kevin Feige inclusive estava envolvido, foi produtor assistente lá do filme, estava envolvido nos primeiros X-Men, e ele tem muito carinho por essa equipe, queria que fosse diferente, queria dar um tratamento diferente, mas na época ele era muito jovem, era voto vencido, praticamente só servia cafezinho, e agora ele pode fazer com os X-Men o que ele sempre quis fazer lá nos anos 2000. Então para o Kevin Feige é meio que uma questão de honra ter os X-Men de volta. Parte disso ele já trabalhou no Deadpool Wolverine, né? Quando ele deu aquele presente para os fãs, que é fazer o Wolverine usar a máscara. Agora nós temos a volta de alguns X-Men originais, nem todos foram confirmados. Tempestade, Jean Grey, Vampira não foram confirmados, mas Ciclope, Magneto, Professor Xavier e Noturno sim foram confirmados. Noturno não era a primeira turma, quer dizer, ele não é do primeiro filme de X-Men de 2000, ele é do X-Men 2. E ele é responsável por uma das melhores cenas do filme. Provavelmente é a cena que vendeu o filme para o grande público. É uma cena de abertura na Casa Branca muito legal, que mostrou a possibilidade de trabalhar com os poderes do Noturno e que seduziu a audiência, deixou o público muito focado naquele filme, que é considerado o melhor filme dos X-Men daquela trilogia, talvez até hoje seja o melhor filme dos X-Men. O X-Men 2, né? O X2. E agora, para surpresa de todos, o Alan Cumming volta como o Noturno em Vingadores Doomsday. Por que ele não tinha voltado antes, né? Isso é uma pergunta que a gente se fez quando saiu o X-Men 3, o confronto final. Porque o Noturno não foi confirmado nesse filme. E ora bolas, se em X-Men 2 o cara tinha sido o grande personagem, responsável pela melhor cena, por que ele não foi chamado de volta? O efeito do Noturno teleportando era muito, muito caro. Para a época, então, era caríssimo. E o X-Men 3, ele teve problema de produção, principalmente de grana. Tanto é que nem é o Bryan Singer que dirige. Quem dirige é o Simon Kimber. E é um filme bem mais reduzido, ele tem uma duração muito pequena, e é um filme que foi feito sob sérias restrições orçamentárias. E cortaram o papel do Alan Cumming nesse filme, do Noturno, para poupar orçamento. Isso aí foi explicado depois, na época, a gente entendeu muito bem o que estava acontecendo. Eu lembro que tinha essa especulação, que tinha sido esse motivo, mas eu lembro da dúvida pairar. E agora ele está de volta. E ele deu uma entrevista agora recentemente, dizendo como está sendo a preparação. E ele fala, já tenho 60 anos, 23 anos depois que eu fiz o filme. E ele lembra, né, 23, ele tinha 37 já. Ele falou, eu já era velho pra ser super-herói naquela época. Então agora eu tô mais velho ainda. E essa preparação toda física para fazer o Noturno, é claro que grande parte das peripécias, das acrobacias do Noturno são feitas hoje em dia em CGI, não tem necessidade do ator fazer tudo. Ele faz close-ups, ele faz cenas mais fechadas no rosto, dele precisa aparecer. Nós temos dublês para isso e o mesmo CGI já consegue fazer uma movimentação praticamente beirando a perfeição do ser humano. E ele fala que mesmo assim é um desafio, mas não um desafio físico, é um desafio meio que de interpretação. Porque ele falou que ele não sabia em que ele estava batendo. Ele estava fazendo os movimentos, a coreografia certinho, beleza, só que ele não sabia contra quem ele estava lutando. E aí os caras falaram com ele, imagina que você tá batendo na cabeça do Pedro Pascal. Who am I fighting with? I said, you're hitting Pedro Pascal against the head or something. It's just that I can't quite believe. E ele soltou essa, e a galera começou já a dizer, soltou spoiler. Contou que vai ter uma luta entre o Noturno e o Senhor Fantástico. Do jeito que ele conta, assim, analisando do jeito que ele falou, dá pra perceber que ele está
dando um exemplo. Ele tá assim, tipo... imagina que você tá batendo na cabeça do Pedro Pascal. Acho que ele deu um exemplo. Não diria, assistindo do jeito que ele falou e do jeito que ele coloca as palavras, que ele sem querer contou a cena. Não acho. Acho que ele inventou na hora, o primeiro nome que veio à cabeça, ele comentou para especificar. Claro que isso não é uma certeza de que não haja uma cena noturna e Senhor Fantástico no filme. Seria inclusive uma cena muito legal, porque um estica, né, e agarra, como se fosse uma cobra constrictora, e o outro teleporta. Então é uma batalha maneira de ver. Mas, do jeito que ele fala, não acho que vai ser... não acho que ele soltou uma informação ali naquele momento. Não acho que ele liberou, sem querer, informações do filme. Então eu não ficarei preocupado e nem decepcionado se não houver esse tipo de luta no filme. Ele está só dando exemplo. Como está sendo desafiador para ele como ator fazer um filme moderno, de ação, e que não só desafia ele fisicamente, o corpo de um homem de 60 anos, não é um de 37 que ele tinha, e também como o desafio também é de interpretação física, porque ele precisa imaginar o que está acontecendo. E talvez no X-Men 2 fosse um negócio mais prático. As batalhas ali, claro que muita coisa foi feita, teve dublê, teve cabo, essas coisas que usavam na época, até CGI mesmo, mas foi uma batalha mais real, assim, visivelmente real, no cenário. Provavelmente ele tentando fazer um balé num fundo verde. E aí o cara tá rindo dessa história de brincar. Coisa que a Elizabeth Olsen, quando fez o Multiverso da Loucura, falou que ela lutou contra um monte de gente que não sabia quem era. E aí falou, você interpretou a Wanda lutando contra o Senhor Fantástico, John Krasinski. Como é que foi conhecer o John Krasinski? Ela falou assim, eu não conheci ninguém. Eu fui lá, fiz minha parte, eu não sabia nem que eu estava lutando. Depois colocaram o cara no filme, aí depois que eu vi o filme que eu descobri com quem eu estava lutando. Nem um dia me falaram, porque era um segredo ainda. Era um dos maiores segredos do filme. E não me contaram, não estava no script. E eu só fiz os movimentos, sabendo que eu estava matando alguém, mas eu até então não sabia quem era. E a mesma coisa pode estar acontecendo aqui. Às vezes ele nem sabe quem ele está lutando. E foi um exemplo que foi dado ali. Ele só precisava interpretar o soco e não necessariamente era a cabeça do Pedro Pascal que estava ali. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. Hoje tem os 3 vídeos normais, tá? Minha voz espero que melhore um pouquinho nas próximas horas. Já tomei um remedinho. Agora aquecendo a voz, ela volta mais um pouquinho ao normal. Mas nos próximos dias vai ficar meio difícil me entender mesmo. Eu peço desculpa pra vocês. Mas você pode deixar um like aqui, um comentário, e interagir de alguma forma com o canal, porque você vai receber as notificações do 4 Coisas, que só recebe todas as notificações quem interage com o canal. Então, vai lá e assina também se você não tiver assinado ainda. Até mais, até breve, até já. Tchau.